Bom dia. Bom dia a todos. Tá entrando um monte de gente aqui ainda. Estão me ouvindo bem? Beleza. Bom dia. Bom dia. Vamos esperar só uns minutinhos aí pro pessoal entrar pra gente começar, viu? Pronto. Eu vou aqui abrindo o slide para vocês ir acompanhando, viu? Só um minutinho. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Tô aqui abrindo o slide, só um minutinho. O pessoal tá entrando aqui, muita gente entrando. Ô, professor, o assunto da prova é o livro 4, né? É, o primeiro e o segundo capítulo, viu? Todo não, né? Até a parte que eu vou dizer aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se mais alguém entrou. Não. Pronto. Tem mais gente entrando ainda. Pessoal, hoje a gente vai ter as correções da atividade da aula passada e iremos ter também a aula de revisão, né? A gente vai fazer uma revisãozinha sobre os principais assuntos aí que poderão cair na prova, tá bom? A gente vai dar uma revisada para vocês relembrarem alguns pontos importantes e também questionarem, tirar alguma dúvida. Até porque hoje é a nossa última aula e a prova de vocês parece que é amanhã, se eu não me engano, né? É amanhã? É, professor. amanhã. Pronto, o simulado é amanhã. Pronto. Então vamos embora. Vamos embora da continuidade aqui. Pessoal, quem está entrando agora, vocês vão abrir o livro na página 21 a 23, tá certo? E depois o caderno, né? Depois é bom ter o caderno para ir anotando o que é importante aí. O que vocês acharem importante, aí vocês vão anotando depois no caderno, quando acabar aqui a correção. Tem duas pessoas aqui que não estão conseguindo entrar. Não tô nela, não está conseguindo entrar, não. Que página, professor? A página é a 21 até a 23. Então, vamos embora. Tá aí, pessoal. Primeira questão. Em relação ao tema apresentado no texto e no mapa, responda às questões. Então, de acordo com isso, com o tema do texto, vocês irão responder as questões. Deixa eu pegar só aqui uma caneta e ir marcando aqui as respostas corretas. Letra A. De acordo com o texto de autoria dos pesquisadores e ativistas da ONG Greenpeace, quais são os prejuízos socioambientais que afetam, ao mesmo tempo, a sociedade e o meio causado pelo desmatamento? Quem conseguiu aí? Naila? Quem conseguiu? Eu coloquei Esse o eu fiz. aquecimento global. Exemplo, pode acontecer queimadas naturais em grande quantidade e câncer na pele, e etc. Tá Porque certo. tem vários outros. Tá certo. Esse desmatamento aí causa o desequilíbrio climático, né, que é justamente
A questão é do aquecimento global, né? Desequilíbrio Professor, o climático. livro é didático ou de De atividade? atividades. De atividades. Perda da biodiversidade também é uma causa. Danos à saúde da população humana. Aí tem alguns exemplos aí dessas questões aí. Vamos para a letra B. O texto também sugere que, em relação ao avanço da pecuária e da agricultura, o desmatamento, ao contrário do que se imagina, compromete a produtividade das atividades. Você concorda com isso? Sim ou não? Alguém conseguiu essa? E aí? Calma aí. Deixa eu procurar aqui, professor. A Milena, a Anaísa, alguém conseguiu? Ana Clara. Podem falar, quem souber aí, meta bronca. Eu coloquei sim, achei aqui. Sim, por Sim. quê? Pois com menos vegetação, mais o ar fica seco e poluído. Mas a pergunta é assim. Olha a pergunta. Por que a pecuária, que é a criação de gado, criação de animais, e a agricultura, ela acaba sendo também prejudicada com o desmatamento? Essa é a questão. Posso Mas falar por a quê? minha, professor? Pode sim. Eu coloquei assim. Porque Peraí, Sim, peraí. Anaísa primeiro. Eu coloquei assim. Sim, pois em jornais falam sobre este assunto, porque o desmatamento ele vem ocasionando coisas terríveis, como por exemplo, muitos animais estão morrendo queimados. Isto acontece por conta da poluição atmosférica. Também tá fora um pouquinho, Anaísa. Tá fora da pergunta um pouquinho. Vamos lá, outra pessoa. Quem foi que queria falar? eu, Maria Luísa, assim, eu não fiz a atividade que eu faltei na aula, Certo. mas com a leitura eu sei responder. É porque a agricultura e A pecuária. a pecuária são assim, porque tem que fazer queimadas para espalhar o terreno, para plantar frutas, legumes, essas coisas. Aí quando eles compram o terreno, eles não tem que desmatar para Isso. poder plantar. Isso. E também tem que desmatar para cultivar o gado. Isso. Exato. Aí, sabe qual é o principal problema, pessoal? É a erosão do solo, né? O solo acaba sendo erodido. Vai haver uma erosão do solo e o solo vai perder sua fertilidade. Então, o principal problema é isso. É sim a afirmação, por quê? Porque o solo acaba sofrendo erosão. Aqui, olha. Erosão. Quem quiser botar também lixiviação, pode botar, tá bom? Erosão e lixiviação. Bom dia, professor. Bom dia, Lucas. Esse é o principal problema. Beleza? Alguma dúvida? Não. Então vamos embora. Vamos embora. Tem muita questão Professor, aí. eu posso copiar depois? Porque Pode. aqui que eu venho apagar tudo. Pode. vai demorar Tranquilo, um pode. pouco. Pode sim, vamos embora. Ô, Oi! tá na qual página? Rapaz, estamos na página 21 a 23 do livro de atividades. Procura aí. Olha a tela aí, procura. Nos itens C e D, assinale um X na afirmação correta, não é isso? Correta. Na Amazônia brasileira, a região mais desmatada forma o que os cientistas denominam de arco do desmatamento. Essa região se localiza principalmente. Aí seria na primeira, segunda, terceira ou quarta opção aí. Quem marcou o xizinho aí? Alguém marcou? Ô, Fale. olha, e a letra A da 21? A gente Eu já cheguei um pouco fez. A gente já corrigiu, viu? Já Aham, corrigimos. atrasado. Aí só depois, meu amigo. Você vai depois assistir a aula e corrige, porque vai ter revisão hoje, senão não dá tempo não de eu voltar. Ah, tá, beleza. Bom? Vamos lá, pessoal. E aí, na letra C, marcaram o quê? Ninguém marcou nada? Não. Não? Pronto, vamos embora. Eu marquei o terceiro, professor. Pronto. É o quarto aqui, olha. Onde tem um xizinho aqui, ó. Tá bom? Na Amazônia Sul ou Meridional. E na Amazônia Leste ou Oriental. Então, no sul da Amazônia e no leste é onde mais se desmatam, tá bom? Então seria essa Certo. opção aí, a última. Letra D. 3 estados do bioma amazônico que apresentam maior proporção de suas terras densamente desmatadas. Eu Quais marquei seriam o esses estados? segundo. Mato Pronto. Grosso, Pará e Rondônia. Tá certo. Segundo, Mato Grosso, Segundo.
Pará e Rondônia. Muito bem. Só Vai marcar o X aí. a letra C. Pronto, vamos embora para o próxima questão. Próxima questão tem esses dados aí, pessoal. Tem os dados, tá certo? Tem aí os anos embaixo. Aqui, ó, tá uma setinha aqui, ó. Tem os anos. E aqui em cima é o número de desmatamento. Para baixo é os anos e para cima é os hectares, né? Desmatamento. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25, 30, 35 mil. E a gente vai comparar aqui e vai ver as questões. Olha aqui. Letra A. Entre 88 e 2016, quais foram os 3 anos com maior área desmatada? Então, quais foram os 3 anos? Você ia pegar aqui, ó. Não tinha erro. Só olhar aqui, os 3 anos. Ó, tem esse ano aqui, ó. Tem esse ano aqui, ó. Eu coloquei Oi. 1995, 2003, Tinha 2004. desconectado Eu meu celular da internet. Não entendi, Sofia. Aí saiu. Não, tranquilo. Quando sair, eu admito de novo. Sem problema. Vamos lá, Naísa. 95. 95, 2003, 2004. Eu coloquei. Era difícil essa, pessoal? Não. Muito fácil. Pronto. Não tinha o que fazer. Vou voltar lá, olha. Aqui, olha. Vamos lá. Cadê 95, 2003 e 2004, não foi isso? Isso. Pronto. Aí depois, qual foi a área devastada nesses anos? Aí tem que dizer a área, tá Eu bom? coloquei assim, 1995 foi 29.059. Tá certo. 2004 eu coloquei 27.772. Certo, 2004, certo. Em 2003 eu coloquei 26.100. Pronto, Eu quase coloquei 20 dessa mil. forma, Tá professor. certo, certíssimo, tá bom? Professor, também botei. Tá certo, beleza. Esses dados aí, copia esses dados aí que não fez, que é basicamente isso, certíssimo. Vamos embora para a letra B. E agora, qual foram os 3 anos com menor área desmatada? Você vai procurar lá, ó. Olha aqui no Eu gráfico. coloquei 2012, 2013, 2014. Exato, Foi. tá certo. É isso mesmo, tá bom? Olha cá. 2012, 2013, 2014. E aí, pessoal, a área foi menos de 5 mil, cada um deles, né? Não sei se tá igual, não. É menos de 5 mil. Todos foram menos de 5 mil. E aí a gente vai prosseguir para a letra C. Que preocupação pode haver quando se compara os dados dos últimos 3 anos apresentados no gráfico 2014, 2015 e 2016? Vamos lá para o gráfico. Vamos lá. Você vê que, olha, como é, Lucas? E o desmatamento está aumentando. Olha, exato, olha aqui, ó, olha a setinha. Olha subindo. Olha ela subindo. Ela estava abaixo em 2014, subiu em 2015, subiu em 2016. Então a preocupação é justamente essa, Lucas. Muito bem, né? Então a preocupação é essa. O desmatamento voltou a crescer, tá bom? Houve um crescimento verificado. Alguma dúvida? Professor, Oi. na letra B, eu tinha botado assim. 2014 deu 5.012. 2013 eu dei um chute, quando que não tinha, botei 5.200. E 2012, 5.000. Tranquilo, Lucas, sem problema, viu? Certo. O professor, na letra C, eu coloquei desse mesmo jeito, que conta as palavras. Certo, tranquilo. Pessoal, vamos para a correção. Correção não, vamos para a revisão. Prepara o caderno aí e aí vamos destacar o que é importante. Professor, certo? eu vou pegar, já volto, tá? Pronto. Eu não podia escrever. Como eu não estou no quadro, não tem como também escrever tudo aqui não, tá certo? Tem alguns pontos principais para comentando e a gente ir destacando, né? Anotando no caderno. Espera eu fazer o cabeçalho. Pronto, fui colocando alguns pontos principais aí. E nós temos só 40 minutos, então tem que ser uma coisa bem... Professor, Oi. o senhor vai disponibilizar a aula hoje porque eu perdi metade da Eu coleção. sempre disponibilizo, Sofia. Toda minha aula é disponibilizada. Terminou aqui, depois não vai ser imediato porque eu tenho outras aulas, né? Mas antes de meio-dia tá saindo a aula gravada. Certo. Beleza? Então sem pressa, que vai estar gravada essa aula, vai estar gravada. Pessoal, formações vegetais é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo do livro é falando sobre formações vegetais. A gente vai estudar um pouquinho, iniciando, falar um pouquinho destas formações vegetais. Eu coloquei aqui destacada todas as formações vegetais que a gente estudou. Todas. A primeira delas é a tundra.
Então, o destaque aqui, ó, tundra, tá bom? Mas eu não posso dizer, eu não ia copiar aí tudo que era tundra. A gente vai relembrar o que é a tundra. Primeiro, a tundra se localiza onde? Lugares Frios. frios. Tem que lembrar disso. Tundra se localiza em lugares frios. Pessoal, tundra é uma vegetação rasteira ou são árvores de grande porte, a tundra? Vegetação rasteira. Vegetação rasteira, que ocorre quando há o degelo. Quando ocorre o degelo, nós encontramos o que? A tundra. Tá bom? Então, ela só ocorre quando ocorre o degelo, em regiões frias, regiões polares, tá certo? Então, basicamente é isso. A gente não pode esquecer o que é a tundra, tá bom? Lugares frios, vegetação rasteira, que surge com o degelo. Até aí, alguma dúvida? Não, só queria que você esperasse eu copiar. Porque se eu esperar todo mundo copiar, a aula não vai terminar, não. Não dá tempo, não, viu? Dá tempo de jeito nenhum. Vocês vão copiando aos pouquinhos, vão destacando no livro. Tem um livro, tá certo? Você pode abrir o livro aí. Professor, Oi. a tundra se localiza em regiões frias, vegetação rasteira e E ocorre. com degelo, né? Ocorre com degelo, tá certo? Professor, Oi, tô ouvindo. repete de novo. Tem como eu repetir. É porque isso aí não é para vocês decorarem, né? É para vocês lembrarem. Quem já estudou sobre isso. Só para gente Bom? marcar. Só lembrar. Tem um livro aí. Depois vocês vão destacando no livro. Tundra é o quê? Tundra. Vegetação rasteira, certo? Uma vegetação que só ocorre com degelo e ocorre em regiões frias. E lembrando, essa aula vai estar gravada. Se tiver alguma dúvida, se alguma coisa, volta na aula lá e destaca, tá bom? Pra não perder, porque senão a gente só vai fazer o primeiro capítulo, o segundo, que é importante também, vai ter questão também, a gente não vai ver. Próximo, pessoal, floresta de coníferas. O que a gente vai lembrar dela? Também ocorre em regiões frias. Mas menos fria um pouquinho, né? Do que a tundra. Regiões um pouco menos frias, mas também frias. Beleza? Ela se parece com um cone. É aquelas árvores que se parecem com um cone. Aquelas árvores de Natal, né? Os pinheiros. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Pronto. Outra coisa importante, né, sobre a floresta de coníferas, né? São árvores de grande porte, né? Aquela vegetação rasteira, árvore pequena. São árvores grandes, tá certo? Tem folhas finas. Por quê? Porque quando a neve cair, não fica pesando na folha, né? Ela desce. As folhas são bem finas. Mas o que a gente deve lembrar mesmo é que ocorre em lugares frios e se parece com cones, árvores de grande porte. E aí, alguma dúvida? Não, professor. depois de escrever tudinho. Pronto. Aí eu faço uma pergunta. E essa floresta de coníferas, ela ocorre aqui no Brasil? Não. Não. Muito bem. A tundra ocorre aqui no Brasil? Não. Tem que lembrar isso aí. Tem que lembrar quais são as vegetações que ocorrem no Brasil, tá certo? Não pode esquecer isso. A gente já viu que duas não estão no Brasil. Continuando. Florestas subtropicais e temperadas. Não são florestas iguais, são florestas parecidas, tá certo? A principal característica delas é que elas têm as 4 estações bem definidas. Nesse tipo de local você vai conseguir enxergar o verão, o inverno, o outono, a primavera. No outono, né, as folhas caem. Na primavera, as folhas florescem novamente. Então é isso. A floresta subtropical é em regiões não tão frias, amena, não tão quentes, mas também não tão frias. Regiões mais amenas, tá bom? Onde está ali na zona polar temperada. Então são florestas de grande porte, tá certo? Que apresentam, né, nesse tipo de local, as 4 estações bem definidas. No Brasil, a gente não tem, vou até marcar um X aqui, ó. No Brasil, a gente não tem florestas temperadas. O X, eu estou marcando onde não tem no Brasil, tá certo? Não tem. Já a subtropical, nós temos no Brasil, nós temos a floresta subtropical. Ela é conhecida aqui no Brasil por outro nome. Aí você pode destacar aí.
Ela é conhecida como Mata das Araucárias ou Floresta das Araucárias. Ô, Beleza? professor, Oi. e sobre a queima, desmatamento e a queima de coisas na, no, no... Ah, me esqueci o nome agora. Teve uma vez que a gente estava acampando, tava eu, meu tio e um monte de pessoa lá, e era ano novo. Aí a gente tava com as motos de trilha, eu vim mais o meu tio, e eles soltaram fogos, só que o fogos, quando o fogos caiu, ele caiu bem no mato seco, aí foi um fogo da pega. Aí nós não conseguimos apagar, não. Tá vendo? É perigoso, né? Professor, como é chamada aqui no Brasil a floresta? Floresta de Araucárias, Araucárias ou Mata das Araucárias, tanto faz. Eu nunca vi não, essa floresta. Lá na região sul do Brasil. A gente não tem aqui no Nordeste não, tá bom? Só na região sul. Continuando, vegetação mediterrânea. Marquei o X aqui. Não tem no Brasil. Marquei o X é porque não tem no Brasil, tá certo? Essa vegetação ocorre próximo ao mar Mediterrâneo, tá certo? E aí a gente pode destacar, pessoal, nela o tipo de vegetação. Vegetação rasteira. E Ô, professor, essa vegetação acontece na Austrália, né? também Austrália, Estados Unidos, na África do Sul, no Chile, tá bom? Então, e esse tipo de vegetação é conhecido como os maquis. Maquis. M-A-Q-U-I-S. Maquis. Lá também você encontra muitas oliveiras, que faz a oliva para o azeite, e muitas parreiras, né? São as uvas, videiras, parreiras, né, de uvas, beleza? É muito bom esse clima para a plantação de oliveiras e de videiras, por exemplo, que são as árvores da uva, né? Beleza. Mamatinha, terminamos essa primeira parte aqui, vamos continuar. Alguma dúvida sobre vegetação mediterrânea? Não. Vamos embora que tá bom. Pradarias e estepes. Opa, nós temos no Brasil. Tem no Brasil. Nós temos, mas não se utiliza esse nome. Por isso que eu vou destacar aqui e botar o nome correto que está aqui no Brasil. A gente chama isso de campos. Tá bom? Tá aqui, ó. Campos. Tá bom? Então, aqui no Brasil, nós temos as pradarias e estepes. São árvores de grande porte? Estou perguntando para vocês. São árvores de grande porte? Sim ou não? Não. Não! É uma vegetação Rasteiras. totalmente rasteira, formada por gramíneas, né? Então, os campos são isso, né? Ocorre em regiões, né, de clima um pouquinho ameno, tá bom? Né? Na faixa de transição aí entre o clima tropical e o clima temperado, né? O solo geralmente sofre um processo de arenização. Destaca, olha, nesse tipo de vegetação ocorre um processo chamado de arenização. Pode destacar, arenização. E aqui no Brasil é chamado de campos, tá bom? De pampas, pode também ser chamado de pampas, viu? Se você viu aí o nome pampas, também é chamado de pampas. Esse tipo de, aqui no Brasil, esse tipo de vegetação. Pampas. Professor, Oi. ela é uma vegetação rasteira, né? Rasteira, exatamente. Próximo, pessoal. Florestas equatoriais e tropicais, tá certo? Essa aqui nós temos, né? Essa aí, qual é a principal floresta equatorial do mundo? O nome dela, quem sabe? A Amazônia. Amazônia, muito bem! Foi o Gabriel, não foi? Foi. O Gabriel é desenrolado demais, vai tirar 10 na prova, tá vendo? É a floresta amazônica, tá certo? A principal floresta equatorial do mundo. Quais são as características? Árvores de grande porte, tá certo? Uma riqueza de biodiversidade, o clima muito úmido. Basicamente isso, pessoal. Mas são árvores, florestas gigantescas. Aí aqui no Brasil nós temos duas principais, né? A equatorial, floresta amazônica. A tropical, Mata Atlântica. Beleza? Alguma dúvida? Não. Professor, Opa! com solo úmido, né? Isso, muita umidade, apresenta muita umidade, tá certo? Por isso que chove bastante, é a região do Brasil que mais chove, mas nas florestas, justamente por isso.
Pessoal, quase finalizando. Savanas e cerrados. Aí eu vou dar um X nas savanas, que não tem no Brasil savanas, mas tem cerrados, tá bom? É um tipo de savana, um cerrado, mas não é uma savana, não é igual, tá bom? Savana africana é diferente. Savanas e cerrados são vegetações parecidas. Não tem árvores de grande porte. É só você lembrar lá da África. Você lembra da África, da savana africana, você não vai ver uma floresta, não vai ver. Você vai ver o quê? Um monte de gramíneas secas, né? E vai ver umas árvores retrocida, né? De médio porte, pequeno e médio porte. Você não vai ver aquelas florestas gigantes, não vai ver. Porque no cerrado e na savana a gente não vê isso. Voltando para o Brasil, qual é a grande diferença da savana... Ô, professor, Oi, tô ouvindo. como é o nome? Esse negócio aí que o senhor acabou de falar, Savanas e cerrado cerrados. significa o quê? São tipos de vegetação. São tipos de vegetação. A savana é na África. Qual é a principal diferença? Elas são idênticas, mas tem a grande diferença. As savanas, os animais de lá são de grande porte. Nós temos elefante, girafa, leão. Aqui no Brasil nós não temos isso. Nossos animais, nossa fauna A é gente de pequeno porte, tá bom? É a grande diferença aí da savana para o cerrado. Pessoal, alguma dúvida até aí? Pronto. Essa outra, pessoal, vegetação de altitude ocorre em lugares o quê? Altos. Onde tem um lugar muito alto, muito elevado, uma altitude muito elevada, vai ocorrer esse tipo de vegetação. Tá bom? Ô, professor, Oi. é igual na minha casa. A minha casa é toda no cimento e ainda tem umas partes assim da parede que nascem umas plantinhas. Certo. Ocorre, né? Ocorre isso muito aí, porque se tiver um pouquinho de solo, as plantas surgem. Então, pessoal, vegetação de altitude, você vai lembrar o quê? Altitude, lugares altos. E por último, os desertos. Nós temos desertos no Brasil? Não. 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 A gente vai ver a Caatinga, né? Mas não é deserto. Não é deserto. Então, desertos, lugares secos, lugares que praticamente não chove, chove muito pouco, lugares que a vegetação é muito escassa, tem muito sol. Então, isso todo mundo sabe, né? Deserto todo mundo sabe. Não tem o que falar sobre desertos. Professor, vegetação de altitude tem no Brasil? Pode ter em algumas áreas Pode ter. muito altas, mas é muito raro, né? Aqui não tem altitudes muito elevadas, né, no Brasil. O ponto mais alto do Brasil tem 3.000 metros de altitude, o ponto mais alto. Né? Tem lugares aí, por exemplo, no Himalaia, que chega a 8.000 metros de altitude. Né? 8, 5, 6.000. O ponto mais alto do Brasil não chega a Professor, 3.000. Oi. a savana é árvore de pequeno porte, né? Pequeno porte. Pequeno e médio porte. Eles são meio grandes, mas não é para Ô, ser de professor, pequeno porte, Oi. não. tipo, se for falando do deserto gelado, vai estar lá, né? Deserto gelado. Isso, vai estar falando sobre Pois aí deserto vai ter gelado. que falar que é num lugar gelado, né? Também. Foi bom lembrar, Professor né? Arthur, Oi, tô ouvindo. qual é a diferença entre deserto normal e deserto úmido? Gelado, né? Pronto. A diferença do deserto normal, que ele é muito quente, né? O gelado só tem gelo. É uma região polar, só tem gelo. Tá bom? Oxi. Professor, Oi. o deserto, que são árvores de que porte? Não tem. Não tem. Praticamente não existe vegetação no deserto. Praticamente não existe. Muito raro você encontrar. Tá bom? Existe isso, é os galhos. Pessoal, vamos dar prosseguimento. Que tá quase terminando esse primeiro capítulo. Para finalizar, Professor, pessoal. no deserto não existe árvore, mas existe mandacaru, né? Aí é Bastante. caatinga, né? É caatinga. Não é deserto, é caatinga. Tá certo? Na caatinga enquanto mandacaru. Pessoal, vamos embora. Ações antrópicas. Quando você vê esse nome, ações antrópicas, é ações humanas. Ação do homem. Aí eu destaquei aqui. O que é que o homem provoca? Desmatamento e queimadas. Todo mundo sabe o que é desmatamento e todo mundo sabe também o que é uma queimada. Alguma dúvida? Não. Se eu perguntasse quais são as principais ações antrópicas, seriam a ação de quem? Do Ser humano. ser humano. Beleza. Queimando. Beleza, vamos embora que nós temos 10 minutos só. Estratégias
estratégias para reduzir o desmatamento. Então, quais seriam as principais estratégias para reduzir o desmatamento? Eu destaquei Fazer aqui, uma ó, área para plantar árvores ao invés de matar na floresta. Tecnologia. tecnologia, essa é a principal, viu? O uso da tecnologia. A gente estudou sobre isso. Né? Imagem de satélite é o principal instrumento hoje para você combater desmatamentos e queimadas. Pessoal, alguma dúvida? Responde aí. Não. Pronto. Não. Pronto. Pessoal, finalizamos o capítulo 1. Então, o capítulo 1 é aquilo ali. É só saber quais são as vegetações e acabou-se. Se você souber quais são as vegetações, como é que elas, né, as características, você manda muito bem. O segundo capítulo é um pouco mais complicado. Você tem que lembrar algumas coisas, né? Que é importante. Primeira coisa, pessoal. Conferência de Estocolmo. Eu coloquei aqui. Foi a primeira... Pode destacar. Foi a Calma aí, professor. primeira grande reunião dos países voltadas Tem para o destaque meio no ambiente. livro. Está no livro, capítulo 2. Já tenho tudo destacado. Melhor Que ainda, pode soltar na melhor ainda, que você destaca aí, tira um print dessa tela depois e só vai relembrando, tá bom? Conferência de Estocolmo, foi a primeira grande reunião. Estocolmo por quê? É a cidade, é a capital da Suécia, foi lá em Estocolmo. Aí eu vou botar o ano aqui do lado, ó. Tá o ano. Foi em 1000, tá bom? 972. Pronto. Preciso só lembrar isso. Foi a primeira grande conferência tratando sobre o meio ambiente em 1972. Morreu. Não tem mais o que lembrar. Oi. Primeira grande o quê, professor? Oi? Primeira grande o quê? Reunião, encontro entre os países para debater sobre o meio ambiente. Próximo, para adiantar, porque tem umas coisas importantes aqui embaixo. Oi? O que o senhor acha que aconteceria se pudesse botar fogo em alguma coisa já seca? Que Não, não tem vamos como embora. mais tocar Ô, fogo. Gabriel, vamos embora, senão não vai ter tempo, não, Gabriel. Se eu for debater isso aí, que não tá fora do assunto, a gente não vai conseguir não terminar o assunto, não. Vocês vão ser prejudicados. Então vamos embora. Vamos prosseguir. Pessoal, Convenção de Viena. Foi uma convenção muito importante, né? Foi depois da de Estocolmo, que aí definiu metas para acabar com como é o nome aqui, deixa eu achar, HCF6, né? Que era aqueles produtos ali como eu posso dizer, eram gases que furavam lá a camada do ozônio, tá bom? Então, nessa convenção aqui, foi definido metas, né? Metas, olha aqui, metas, para a redução dos HCF6, né? Metas para a redução dos HCF6. Está no livro de vocês, na página 29, tá bom? Então, o que você tem que lembrar sobre isso? Nessa convenção, definiu-se metas para a redução desse tipo de gases, para diminuir a camada de ozônio, o buraco. Alguma dúvida? Não. Professor. Boa. Aí veio, pessoal, a Rio 92. Professor, Oi. é HCF o quê? F6. Aí CS. No final, CS. Tá. Pronto. Aí veio, pessoal, a Rio 92. Foi aonde a Rio 92? No Rio de Janeiro. No Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro. E foi em que ano? Em Em 1992. 1992. Olha o nome aí, Rio 92. Foi no Rio de Janeiro em 1992. Aí você vai destacar o quê? Eu só quero que você lembre duas coisas disso aí. No Rio de Janeiro teve a Agenda 21 mais o termo desenvolvimento, tá aqui, olha. Desenvolvimento sustentável. Você vai lembrar disso. Desenvolvimento sustentável. Então, lá nessa reunião aí da Rio, ocorreu esses dois assuntos muito importantes. A Agenda 21 e o desenvolvimento sustentável. Aí tem que lembrar, pessoal, pode ter uma questão sobre isso na prova. O que é desenvolvimento sustentável? Quem souber vai dar na frente. O que é desenvolvimento sustentável? Quem sabe? Eita. É você desenvolver alguma coisa, mas Sem ter que. desenvolvimento sustentável.
você tirar matérias-primas da natureza sem prejudicá-la? Exatamente. É você retirar de forma sustentável. É você retirar algo da natureza sem prejudicar gerações futuras. Não precisa decorar, não. Professor, É só lembrar. Cada um pode falar com suas seria palavras. Pode falar, Sofia. se escrever é, tipo assim, retirar da natureza de forma consciente, uma coisa assim, tá certo? Tá certo. Eu não vou dizer que tá errado, não. Pode falar com as Professor, suas palavras, tá bom? seria tipo sem desmatar ou Não, algo assim? desmatar vai desmatar. Não tem como não desmatar. Você vai ter que desmatar. Você vai ter que retirar. Uhum. Mas de forma sustentável. Ah, vou desmatar, mas vou reflorestar. Tá certo? Eu vou extrair, mas sem danificar tanto o meio ambiente. Cuidando também do meio ambiente. É uma forma nesse. Eu preciso desmatar. Eu preciso extrair. Mas eu preciso extrair de forma consciente. Sem danificar tanto o meio ambiente. Para não prejudicar as gerações futuras. Entenderam? Entenderam? Sim. Pronto. Sim. Então, isso foi na Rio 92. Surgiu aí o termo desenvolvimento sustentável. Depois surgiu as COPs, pessoal. As COPs eram reuniões anuais. Todo ano tem. COPs, Conferência das Partes. Todo ano tem. Mas estudar todas não. São muitas. Só vou destacar aqui para vocês duas. Só vou destacar duas. Vocês vão estudar só essas duas. Que é o Protocolo de Kyoto, que foi na COP3. Foi lá em Kyoto. Na COP3. E a COP21, que foi em Paris, que teve o Acordo de Paris. Vocês só vão destacar essas duas, tá bom? Então, na COP3, foi que houve? Aconteceu o Protocolo de Kyoto. O que foi isso, professor? Assinado por vários países para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Os países assinaram o protocolo para redução de gases do efeito estufa. Alguma dúvida? Ô, professor, se eu não me engano, o Acordo de Paris também foi, não foi? Calma, vamos chegar no Acordo de Paris daqui a pouco. Exato, vamos lembrar, mas foi bom. Foi bom você ter lembrado. No Acordo de Paris, que foi na COP21, em 2015, o que é que aconteceu? Eles ratificaram isso. Pessoal, não está dando certo, não. Tem o protocolo de Kyoto, mas os países não estão fazendo as coisas. Então, vamos intensificar isso. Principalmente pela questão das mudanças climáticas. Então, no Acordo de Paris, a principal preocupação era as mudanças climáticas. No Acordo de Paris, a principal preocupação eram as mudanças climáticas, o aquecimento global. E aí, dúvidas? Professor, Opa, cadê meu remédio? pode falar, Lucas. Professor? Tô ouvindo, Lucas. Está dizendo que é mais ou menos assim. O Acordo de Paris contribuiu para manter metas estabelecidas para a nova agenda. Isso, que é a Agenda 30, né? Muito bem, foi bom você ter lembrado. No Acordo de Paris, nós tivemos a Agenda 30, viu? A Agenda 30. Foi bom. Professor, Oi. esse desenvolvimento sustentável pode tirar alguma coisa da natureza sem prejudicar ela? Exato. Ou prejudicando menos ela, tá bom? Prejudicar vai prejudicar de toda forma, mas prejudicando menos, tá bom? Tendo menos impacto sobre ela. E aí, alguma dúvida, pessoal? Não. Deu para lembrar? Professor, Oi. sim. E hoje eu tô impressionado hoje porque a revisão apareceu um monte de gente aqui. Tem 22 pessoas. Primeira vez na história que tem 22 pessoas na aula. Só porque é revisão, né? Vamos embora. Vamos embora. Medo de não passar, professor. Mas eu só não participei na sua última aula porque foi 2 horas, aí eu me esqueci dela. Não, mas quem sempre participa, eu sei quem sempre participa. Pessoal, diversos tipos de problemas ambientais. Aí depois, para finalizar, eu não coloquei quais são os tipos, porque eu ia dar muita coisa para escrever aí. Quais são os diversos tipos de problemas ambientais? A gente viu na última aula. Na nossa última aula, a gente viu alguns tipos de problemas ambientais. Quem lembra? Eu lembro de alguns. Pode falar. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Falando sobre